E aí, gente, beleza? Aqui é o Thales. Então agora a gente vai começar a fazer as aulas musicais por vídeo, né? Então pode demorar um pouco pra gente voltar até a aula presencial. Então a gente vai fazer a aula dessa forma. Então aqui vamos falar um pouco sobre o baixo. Quem quiser aprender baixo, por exemplo, não tiver um baixo em casa, mas tiver um violão, é equivalente às 4 cordas de cima do violão, certo? Então assim, ó, eu tenho as cordas Sol, Ré, Lá e Mi. No violão, a gente tem as cordas Mi e Si, né? Que o baixo não tem, mas tem as 4 de cima, que é a Sol, Ré, Lá e Mi. Beleza? Então, tudo que eu passar aqui, se não tiver um baixo em casa, mas tiver um violão, pode treinar no violão, tá? É só usar as 4 cordas de cima. Só tocar as mesmas casas, tudo mais. Então, o que a gente vai tentar aprender um pouco aqui é sobre como achar as notas e uma noção de intervalos, né? Então, assim, intervalo é um assunto um pouco extenso, mas a gente vai pegar só o essencial por enquanto. Então, assim, o que a gente precisa saber? Né? Os nomes das cordas, Sol, Ré, Lá, Mi. Né? Os nomes das cordas é o nome de cada corda é o nome da nota que dá quando a gente toca a corda solta. Então, por exemplo, que nota que é essa? Ah, a corda chama Ré, então essa aqui é a nota Ré. Aí se eu apertar vai dar outras notas, né? Ah, a corda chama Mi, então quer dizer que eu tô tocando essa nota sem apertar, eu tenho a nota Mi, beleza? Então assim, como é que a gente acha as notas? A gente sabe o nome da corda e a gente vai contando, né? Assim, claro, até aos poucos a gente memoriza, mas a gente vai contando as notas, vai achando de uma em uma. Então a gente tem que tentar pensar assim, ó. As distâncias das notas, então, por exemplo, Dó, Ré, Ré, Mi, sempre a maioria das notas vai ser, a maioria dos intervalos, desculpa, vai ser de 2 em 2 casas. Então, por exemplo, toquei uma nota, a próxima nota está 2 casas para frente. Aí eu vou ter uma exceção, que é o Mi, Fá e o Si, Dó. Porque é o que a gente chama de tom e semitom, né? Então o tom é 2 casas de diferença, o semitom é uma casa de diferença, tá? Então a maioria das distâncias das notas vai ser de um tom, de 2 em 2 casas, tá? Qual que é a exceção? Si, Dó, Mi, Fá. Então, vamos praticar isso um pouco. A gente vai praticar um pouco nas primeiras casas, né? Até a casa 5 aqui. Então, qual que é a minha nota mais grave? É o Mi, né? Essa daqui é a corda Mi. Mizão, né? Que no caso do equivalente da corda do violão seria o Mizão. Mi. Eu vou apertar na primeira casa. Então lembra, do Mi pro Fá, semitom. Então vamos pensar. Dó, Ré, Mi, Fá. Próxima é Sol. Pulei 2 casas, tá? Então, Mi, Fá, Sol, tá? Achei 3 notas. Vamos pensar na próxima. Mi, Fá, Sol, Lá. Tá. Lembra, regra geral, a maior parte da distância de uma nota para outra vai ser 2 casas, tá? Eu vou pular 2 casas para frente. Lá. Então, eu encontrei a nota Lá. Tá? Aí, uma dica visual, vai se guiando pela bolinha, né? Casa 3, casa 5. Lá. A casa 5, ela equivale à corda de baixo solta. Então eu tenho aqui a corda Lá, que é a mesma nota que eu tenho aqui, tá? Então 5, 0, tá? Que quando a gente fala a casa, a gente está falando tablatura, né? A casa que a gente aperta, a corda solta é o 0. Então 5,
0. Beleza? Então vamos seguir um pouco. Então eu tenho aqui o Lá, né? Lembra? Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá. Então Lá, Si. Então 0 eu vim pro 2. Tá? Corda solta, casa 2. Aí aqui a gente vai ter o semitom. Vamos relembrar? Mi, Fá, Si, Dó. Então aqui eu cheguei na nota Si, né? Si, Dó. Casa 2, casa 3. Vamos seguir mais um pouco? Ré. Então eu caí aqui na nota Ré, que é a quinta casa. Equivale à minha corda de baixo solta, nota Ré, tá? Mi pro Fá, né? Regra geral, né? Tom inteiro, na maior parte dos casos. Aí agora a gente chegou no Mi, a gente vai ter o Mi pro Fá, então semitom. Vamos seguir mais um pouco. Então a gente tocou a casa 2, casa 3. Fá, Sol. Então, aqui eu tenho o tom, né? Casa 3, casa 5. Sol equivale à corda de baixo solta. Casa 5, corda de baixo solta. Beleza. Vamos seguir um pouco. 2. Então, Sol. Depois do Sol vem o Lá. Aí eu vou ter o Si. E depois o Dó. Então tem o semitom. Então, ó, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Então, vamos rever essa parte então, tá? Então assim, essa aula, né, pra gente exercitar a visualização das notas, a gente vai ver algumas coisas, tá? Então a primeira parte é essa. Mi, Fá, Sol, né? 0, 1, 3, desceu. Lá, Si, Dó, 0, 2, 3, desceu. Ré, Mi, Fá, 0, 2, 3, desceu. Sol, Sol, Lá, Si, 0, 2, 4, tá? Então é isso. Aí a gente precisa treinar, né, exercício mecânico também, né? Tipo assim, a gente tanto tem que encontrar as notas como tem que praticar a técnica. Então a mão direita eu vou alternando os dois dedos, ó. A mão esquerda eu vou deixando os dedos, ó. Apertei a casa 1, aí eu não soltei, apertei a casa 3, tá? O baixo, como ele tem casas muito largas, muitas vezes a gente faz uma coisa que a gente chama de digitação fechada. Então olha só, casa 1, casa 3, no violão eu poderia fazer assim, ó, dedo 1, dedo 3. Mas como é muito largo, eu posso fazer dedo 1, dedo 4. Então eu abranjo a casa 1 até a casa 3 com o dedo 1 até o dedo 4. Tá? Porque a casa sendo muito larga, pode ser difícil colocar um dedo por casa, assim, igual é mais fácil de fazer no violão, por exemplo, na guitarra. Tá? Aí a gente vai fazer um segundo exercício de visualização aqui. Então, por exemplo, ó, vamos pegar a partir do Dó. Agora a gente vai tentar fazer sem corda solta, tá? Então, Dó, casa 3. Aí, duas casas depois, eu tenho a nota Ré. Então, ó, Dó, Ré, casa 3, casa 5, né? Eu tô na corda Lá. Terceira corda, né? De baixo pra cima. Vamos descer. Eu vou ter aqui Mi, Fá, Sol. Como é que eu vou fazer isso? Casa 2, casa 3, casa 5. Se você tiver facilidade para abrir os dedos, você pode tocar essas três notas em uma posição só. Se tiver dificuldade, pode fazer assim, ó. Né? Quem tem mão pequena, né?
e considerando o tamanho das casas do baixo, pode precisar fazer dessa forma. Então toca o Mi com o dedo 1, desloca uma casa para frente para tocar o Fá, toca o Sol com o dedo mindinho. Vamos descer. Lá. Então aqui eu tô tocando com o dedo 1, casa 2, Si, casa 4, Dó, casa 5. Né? Então aqui eu tô fazendo uma abertura grande dos dedos, ó. Ah, tá muito difícil, sim, tá muito aberto, não consigo abrir. Então o que pode tentar fazer? Toca casa 2 com o dedo 1, casa 4 com o dedo 4, desloca o dedo pra frente para tocar a nota Dó, tá? Então vamos rever? Então vou tocar agora com a digitação mais aberta primeiro. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora com a digitação mais fechada para quem tem dificuldade de movimentar a mão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Beleza? Eu vou encaminhar junto com o vídeo uma tablatura, né? Então pode acompanhar junto. Aí outra ideia que a gente tem que ter, que é importante, é o seguinte. Aqui nesse exercício que a gente fez, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente vai tentar fazer o seguinte. Vamos escolher uma nota como central, né? Uma nota principal, que a gente chama de tônica, vai ser a nota Dó. E aí a gente vai dar um número para cada nota, tá? Isso é bastante importante. Pro baixo a gente... aliás, qualquer instrumento melódico, né? A gente vai usar bastante isso. Essa ideia. No baixo ele é bem importante porque a gente consegue aprender alguns padrões para criar levadas e tal. Então, ó, Dó vai ser a minha nota 1, tônica, tá? Vamos seguir então. Vamos dar um número para cada nota. Dó, 1. Ré, 2. Tá? Vamos descer aqui. Mi, 3. Fá, 4. Sol, 5. Lá, 6. Si, 7. E Dó, 8. Então vamos observar o seguinte. A distância do Dó até qualquer nota, a gente vai chamar de um intervalo, assim, ou de quarta, por exemplo, Dó, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, 1, 2, 3, 4. Então a gente chama de quarta, tá? E por aí vai. Sei lá, vamos pensar, que intervalo que é do Dó até o Si? Vamos testar. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. Dó, Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então eu chamo de sétima. Quando que a nota repete? Oitava, né? Então tem 7 notas musicais, a nota repetiu, oitava. Tá? Então assim, a gente precisa, para a aula de hoje, o que é interessante? A gente memorizar as notas, ou pelo menos entender o raciocínio, né? Que demora um pouco para memorizar, normal. Mas pelo menos entender o raciocínio, praticar um pouco. E praticar esse exercício também da escala maior de Dó, tá? Escala maior de Dó é quando a gente toca as notas sem sustenido e bemol. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Não toquei nenhum sustenido e nenhum bemol. Então tem aqui o Dó maior, tá? Aí essa noção, né, dos intervalos que eu falei, ela é muito legal porque vai ajudar a gente a aprender levadas no baixo. Então eu vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que do Dó até o Sol a gente tem uma distância de 5 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma coisa que usa bastante nas linhas de baixo, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar. O country, por exemplo. Então a gente fica alternando tônica e quinta, samba. Tá? Ou por exemplo, vamos pensar assim, ó, tônica, quinta e oitava. Isso é uma coisa que a gente usa bastante no baixo. Tônica, Dó,
quinta, Sol, oitava, Dó. Então, por exemplo, o ritmo de baião, né? Tá? Outro exemplo de situação que a gente usa os intervalos, por exemplo, Guarânia, né? Um ritmo da música sertaneja. A gente, por exemplo, pode aprender um padrão 1, 3, 5. Ó, Dó, Ré, Mi, 1, 2, 3, tá. Então, Dó, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá. Então, Dó é 1, Mi é 3, Sol é 5, tá? 1, 3, 5. Tá? E aí a gente pode, às vezes, usar o mesmo padrão em outros acordes, né? Então, por exemplo... Certo? Ou, por exemplo, no exemplo do baião que eu dei. Certo? Então é isso. A gente aprendendo a localizar as notas, aprendendo e praticando, né, como enxergar os intervalos. E praticando a escala maior, aos poucos a gente vai transformar isso em linhas de baixo, certo? Em formas de acompanhar a música, né? Grooves, né, que a gente chama. Isso é bem legal porque é uma forma, por exemplo, da gente ler uma cifra. Então, por exemplo, aprendi o ritmo, o padrão que soa bem naquele estilo, assim. Né? Um padrão que cabe bem no estilo da música. E aí você repete aquele padrão em vários acordes, por exemplo. Né? Igual eu dei o exemplo aqui do baião e da Guarani. Beleza? Então é isso aí.